saúdo a todos os ouvintes com a santa e gloriosa paz do Senhor, com a esperança, né, de que esse vídeo chegue a muitos lugares, a muitas pessoas, nos mais distantes locais, que sejam pessoas crentes ou não, né, assembleianos da Assembleia de Deus pela Vista ou não. Então, quero antes de mais nada apresentar nossa revista, né, a revista da Escola Bíblica. São publicações da CPAD, né, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e é trimestral essa revista, e a cada trimestre traz temas impactantes para a vida cristã, assuntos relevantes, atuais, né, e esse trimestre nós estamos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Muitos se questionam, né, em alguns segmentos religiosos, questionam essa parte do Espírito Santo. Há uma atuação no momento que vivemos, né, ainda hoje o Espírito Santo atua entre nós, sim, né, os assembleianos, nós defendemos isso, e que o Espírito Santo é o nosso consolador, é aquele que, à medida em que vivemos numa intimidade com o Senhor, nós somos revestidos, né, por este poder. E o tema dessa aula de hoje, nossa revista já é trimestral, mas já está, né, na 11ª lição. E é exatamente o tema de hoje, né, esse compromisso com a evangelização. E que o Espírito Santo é quem nos dá essa capacitação, esse revestimento. Vamos orar para iniciar o nosso estudo, amém? Aonde você estiver, incline sua cabeça. E vamos orar, né? Pedir ao Senhor que nos ilumine. Pai querido, Pai amado, Deus de infinita bondade, nós te pedimos, Senhor, mais da Tua presença, mais do Teu Espírito Santo, Senhor, que seja o nosso professor, né? O nosso ajudador. E que nesse estudo nós possamos, Senhor, compreender cada vez mais a Tua palavra e podermos também, Senhor, cada vez mais praticar, né, essa palavra na nossa vida, e que ela frutifique, e que nós coloquemos em prática no nosso dia a dia. Ser com cada um, Senhor, que está ouvindo esse estudo. Abençoa, Senhor. Ilumina, Senhor, as nossas mentes, para que possamos compreender e fazer a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título da nossa lição é Compromissados com a Evangelização. Aqueles irmãos que já acompanham, é a lição de número 11. Né? E o texto áureo nos diz o seguinte, está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia. Nós vemos aí que o Evangelho é motivo de orgulho para a nossa vida, né? São boas novas que nós devemos levar a todas as pessoas, né? É o que o Senhor Jesus nos manda fazer. E a verdade prática diz: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. O próprio Jesus dizia isso, né? Que ele veio para servir e não para ser servido. E é nossa obrigação, enquanto cristãos, levarmos as boas novas do Senhor para todos, né? Porque ao longo da nossa lição nós vamos ver e reforçar que o Senhor Jesus, que o Senhor, Ele quer que todos sejam alcançados, né? Por isso ainda estamos aqui, para levar a sua palavra a todos os lugares do mundo. Dentro da revista, nós temos algumas lições diárias, né? Sugestões do comentarista, para que a gente possa passar a semana nos preparando para... Normalmente a lição é ministrada no domingo, né? Domingo pela manhã. Quem tiver interesse, né? Quando voltarmos presencialmente, a Assembleia de Deus Mordoura, ela fica ali na rua Júlio Pinto, 2180, e a Escola Bíblica ocorre todos os domingos de 9 às 11 da manhã. Por enquanto, estamos através das mídias, né, sociais, por não podermos nos reunir presencialmente, mas em breve, em nome de Jesus, estaremos lá e todos os ouvintes são convidados. E eu me chamou a atenção na leitura diária da segunda-feira, né, a sugestão do autor, do comentarista da revista.
ele cita aqui o Salmo 147, no seu verso 15. E diz o seguinte, a palavra do Senhor: o Senhor quem envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. E como a palavra do Senhor corre velozmente? Né? O momento atual nos mostra. Você vê como a palavra de Deus ela é atual, né? Ela é para todos os tempos. E o próprio comentarista ele coloca como título desse trecho da palavra: usando as mídias sociais para a divulgação do Evangelho. Né? Nós cremos que o Senhor, ele é o Senhor do tempo também. Ele sabe desde o princípio até o fim de tudo que vai acontecer no mundo. Ele está sob o controle de tudo. O Senhor tem o controle de tudo ainda, né? Nós temos que crer nisso. Isso nos dá conforto, nos dá esperança, né, de dias melhores. E aqui nós vemos que o Senhor ele já sabia, né, desse nosso momento, que essa aula de número 11 ela seria ministrada não presencialmente, né, mas à distância. E nos induz a isso, a que nós usemos a tecnologia, as redes sociais para a divulgação do Evangelho. Né? Nós não podemos parar. E ao longo desse estudo nós vamos ver isso, que Paulo também muitas vezes esteve preso, né? Mas não parou de produzir, não parou de evangelizar. As cartas maravilhosas que Paulo nos escreve na prisão e que foram colocadas, né, que foram instruídas pelo Espírito Santo e que foram colocadas na Bíblia Sagrada, nos provam isso, né, que independente das circunstâncias, nós temos que cumprir o mandamento do Senhor de levarmos a sua palavra a todas as criaturas, a todos os cantos do mundo, amém? E uma outra leitura diária é a da sexta-feira, né? Os irmãos que têm a revista podem acompanhar também essas leituras, devem, né, se preparar através dessas leituras. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 16. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Esse trecho nos fala o seguinte, né? Paulo fala que, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E ai de nós, né? Se não anunciarmos o Evangelho, essas boas novas, né? Que todos têm o direito, né, de conhecer. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Marcos, capítulo 16, dos versículos 14 ao 20. Né? É importante que nós façamos essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Aleluia. Então, é isso que nós temos que fazer, né? Cumprir com o que diz o Senhor. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor não está nos dizendo pregue aos crentes, né? Mantenha-os unidos na fé. Não, é a todo o mundo, né? A todos os lugares, a todas as criaturas. E o objetivo geral dessa lição é exatamente isso: conscientizar cada um de nós a respeito do compromisso com a evangelização. Amém? Mostrar, né, que nós pentecostais nós temos essa prioridade, né? A evangelização é uma das prioridades de todos nós que nos denominamos pentecostais. Amém? Glória a Deus. No início aqui, na nossa introdução, diz o seguinte, né? O reino de Deus, ele cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado.
Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Então, nós temos aqui como um ponto central a evangelização. Ela é um compromisso da igreja com Deus. É uma obrigação de todos que compõem, que fazem parte da igreja de Cristo, hoje. Aleluia. Primeiro foram os apóstolos e agora é a nossa vez, de levarmos a palavra. O ponto 1 fala sobre a evangelização como prioridade. O evangelho, ele não é uma mensagem alternativa, Trata-se de uma questão de vida ou morte, Quanto é urgente, nós temos que pregar a palavra do Senhor agora, independente das circunstâncias, Estamos impedidos de evangelizar nas ruas, impedidos de nos reunirmos nos templos, mas existe aí a tecnologia, E temos que usar nossas redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, seja o que for, para mandarmos mensagens, bíblicas, verdadeiras, de encorajamento, amém? A todos aqueles que nós conhecemos, É o momento de nós usarmos a tecnologia a favor do Evangelho. Glória a Deus. O ponto 1, o Evangelho. Essa palavra, Evangelho, o que significa? Ela vem de palavras gregas, que significam exatamente mensagem do bem, mensagem boa. E essa composição fala exatamente sobre isso, sobre boas novas, boas notícias. Notícias alvissaneiras, novidades. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do Evangelho é que o ser humano consegue a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Não há outro meio, é no Senhor, Só há salvação em Cristo Jesus. Que é exatamente o ponto 2, O título é esse, o único Salvador do mundo é o Senhor Jesus. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão. Glória a Deus. É o Evangelho da graça de Deus, não mais que isso. É a própria salvação, é através do Evangelho, é crer na palavra, é ler e praticar, o que nos diz a Santa Escritura. Amém? As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Está lá em Romanos 3:23. Não existe um meio de salvação sem Cristo. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João, capítulo 14, versículo 6. E também afirmou que o campo é o mundo. Não é só a igreja, não é só o nosso bairro, não é só a nossa casa. O campo é o mundo. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus. E o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. E como eu tenho que viajar, eu tenho que ir para a África, se fala muito em missões naquele continente, na Ásia. Nós podemos evangelizar de onde estamos, E o momento nos mostra isso. A tecnologia está aí para nós levarmos a palavra de Deus a todos os lugares do mundo. Amém? E no ponto 3 fala sobre uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Nós também precisamos cumprir com esta obrigação. Jesus ele foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isso é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como Paulo, cumprir com a nossa obrigação, levar a palavra em todas as circunstâncias, em todos os momentos, não perdermos as oportunidades. Como disse antes, o comentarista, é uma questão de vida ou morte. E já sintetizando esse primeiro ponto, nos diz o comentarista, o Evangelho é uma questão de vida ou morte. Por isso, a evangelização é uma prioridade urgente. Jesus está voltando. Nós vemos aí
a todo instante, né, irmãos, os sinais, as provas de que Jesus está às portas. E a gente não pode deixar o momento passar. É urgente, né? Nós temos que pregar a palavra a todos, em todos os momentos. O ponto 2 diz: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Mas nós não pretendemos aqui citar, né, esses autores. O que nos importa é a luz da Bíblia, né? É aqui que nós estamos fundamentados. Exatamente no ponto 1 fala, né, sobre o ponto 2, né, 2.1, a nossa teologia. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras. Não é o nosso objetivo, não é o objetivo da CPAD, divulgar aqui, comentar, né, sobre os teólogos, os reformistas, não. Nosso objetivo é falar da urgência da evangelização e do uso da verdadeira palavra de Deus, né? É esse o nosso grande objetivo. A nossa teologia, ela é original e estritamente bíblica, né? É um dos legados deixados pelos pioneiros das Assembleias de Deus, né? Dos pentecostais. Aleluia. O ponto 2.2, ele fala: por quem Jesus morreu? Foi por mim, foi por você. Você, independente da sua religião, né? Você que está neste planeta, que foi criado por Deus, né? Crendo ou não, mas ele morreu por nós, né? E ele deseja que todos nós sejamos alcançados pela sua palavra e sejamos salvos. Por isso que ainda estamos aqui, né? Para que possamos conhecer a palavra de Deus e nos arrependermos e sermos salvos. Amém? Essa pergunta, ela é interessante, né? Por quem Jesus morreu? Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras. Primeiro, a expiação limitada e a expiação ilimitada, né? A primeira vertente fala exatamente sobre de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito, pelos escolhidos, né? Um grupo restrito de pessoas que já foram escolhidas desde a fundação do mundo. Mas nós não cremos dessa forma, né? Tal pensamento vem de uma visão teológica errônea, equivocada. Muitos interpretam de forma individual, pega um trecho, né, e faz ali a sua interpretação. Mas nós, assembleanos, nós cremos que a expiação, ela é ilimitada. Todos têm direito de se arrepender, todos têm direito de serem salvos. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade, independente de onde você está, do que você já fez, de quem você é, de cor, de raça, de religião. O Senhor Jesus, ele morreu por todos, por toda a humanidade. Esse ensino recebemos desde dos nossos pais, e os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina, né? Não é invenção, não é invencionismo, não. É palavra de Deus, é Bíblia Sagrada. Jesus, ele é o Salvador do mundo. Diz assim lá em João 4:42, né? Testificamos, aliás, 1 João 4:14. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Não é nós que estamos afirmando, é a palavra de Deus. E não somente para algumas pessoas, mas para toda a humanidade. A expiação, ela foi realizada em favor do mundo inteiro. Diz assim a palavra de Deus, em 1 João, capítulo 2, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. É muito claro, né? A palavra é muito clara. Não deixa nem margem para ele, né? Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura. É erro teológico afirmar que a expiação ela seja limitada. Jesus, ele morreu por todos os pecadores. E se a Bíblia diz que todos nós pecamos, né, e destituídos estamos da glória de Deus, então é por todos nós. Toda a humanidade merece conhecer
o sacrifício de Jesus e se arrepender de seus pecados e ser salvo. Amém? A síntese desse ponto fala exatamente isso. A expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado, isto é, Jesus morreu por toda a humanidade. Que isso fique muito forte na nossa mente, né? Se nós pudermos entender isso, já foi muito essa lição curta, né? E que nós possamos receber esse sacrifício também para a nossa vida, né? E crermos na salvação através do Senhor Jesus. O ponto 3, ele fala sobre a evangelização local e transcultural. O Novo Testamento, ele nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. O livro de Atos, né, Atos dos Apóstolos, ele destaca a obra missionária. Ele registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. No ponto 3.1 fala exatamente sobre a evangelização. Né? O que é a evangelização? É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Né? Não é só levar a palavra, é também agir. É suprir necessidades físicas, espirituais, né? É o que Jesus fez, né? E nos mandou que fizéssemos também. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente, é uma ação acompanhada das obras sociais. Né? Quais são as necessidades daquela comunidade? Né? Então, suprir também as necessidades físicas. Né? Essas coisas são características autênticas da igreja cristã. Né? É missão também da igreja, né? Suprir de forma geral. A visão dos pentecostais clássicos, aí ele fala aqui sobre o avivamento, né? O comentarista sobre o avivamento da Rua Azusa, né? Lá os primeiros pentecostais. Essa visão evangelística e missionária. Até se pensava a princípio que o dom de línguas, ele vem aqui trazendo um assunto que é bem complexo, né, sobre a xenolalia, ou seja, a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu, justamente para levar para essa questão de missões a povos distintos, né, de vários idiomas. Então, eles achavam no início, né, os primeiros pentecostalistas, achavam que era necessário ter esse revestimento, né? A xenolalia teria para poder pregar o evangelho e a pessoa compreender. Mas, ao longo do tempo, esses pioneiros desistiram dessa ideia, né? Xenolálica, essa ideia xenolálica missionária. Continuaram a obra, né? Mas sem essa xenolalia, porque hoje está muito mais fácil, então, né? Você tem tradutor, você tem... o louvor, ele é universal, a palavra de Deus, ela é já traduzida em diferentes idiomas, então tá tudo mais fácil, né? Eu penso que hoje essa missão, né, a evangelização, a vida missionária, ela tá um pouco menos descomplicada, né, com a tecnologia. E quantas vezes nós nos omitimos, né, de evangelizar, de fazer essa obra missionária ao nosso redor, no nosso bairro, né, no nosso trabalho, na nossa família até. Né? Então, não precisa dominar idiomas, não, é ter disposição, né, e conhecer a palavra. Nós temos que nos aprofundarmos no conhecimento da palavra para podermos levar. A gente só ensina o que a gente sabe, né? Claro que o Espírito Santo, ele nos ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tem que fazer o nosso estudo, nossa leitura diária, para que possamos nos apropriar do que a palavra de Deus diz. Né? E o Espírito Santo faz o resto. Nos dá sabedoria, nos dá estratégias, né? Hoje em dia as estratégias são muito importantes para saber levar a palavra de Deus. E no ponto 3.2, fala sobre as missões, né? O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa.
A mensagem, ela é a mesma, né? A palavra de Deus é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias, olha aí a tal da estratégia, né? Conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga de Antioquia da Pisídia, né, para se anunciar Jesus. E compare com o discurso de Paulo no Areópago, lá em Atenas. Né? Ele usa de estratégias falando sobre a cultura local para poder chegar até diferentes povos. Né? Então, ali era a estratégia de Paulo. Profundo conhecedor, né, das culturas e da palavra também. O cristianismo ele não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Glória a Deus. Cada um do seu jeito. Por isso o apóstolo Paulo diz que, sendo livre, se fez servo de todos. Judeu para os judeus, sem lei para os sem leis, para ganhá-los para Jesus. O grande objetivo é levar o evangelho, né? É pregar a salvação através do Senhor Jesus. E no ponto 3 fala sobre o desafio de hoje, né? O desafio hoje, atual. Jesus disse, o campo é o mundo. Está lá em Mateus 13 e 38. Né? Jesus disse, o campo é o mundo. Ele não disse que o campo era Jerusalém, ou a cidade, né? A sua cidade, determinado local. Não, é o mundo. Né? E mais, Jesus, ele disse que deveria ser prego. Jesus não disse, né? Para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, depois testemunhar até os confins da terra. Ele mandou pregar tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, também em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, simultaneamente, né? Simultaneamente, como é que podia, né? Tinha vários ali com essa missão, né? Espalhados em vários locais. E hoje nós temos o quê? Nós temos a tecnologia, né? De atingir vários locais, várias pessoas ao mesmo tempo, né? Glória a Deus por isso. São as vantagens, né, da tecnologia a nosso favor, de missionários, né, de evangelizadores. Glória a Deus. Isso fala de simultaneidade, né? Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, nós temos que pensar nessa simultaneidade, né? Nessa urgência de pregar o evangelho. É necessário, é urgente, porque Jesus está voltando. A síntese do ponto 3 fala o seguinte: a evangelização local e transcultural é tarefa principal da igreja, de acordo com o Novo Testamento. Tudo fundamentado na palavra de Deus, né? Aleluia. E a conclusão desse estudo abençoado, maravilhoso, diz o seguinte: a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Essa é a frase, essa é o que nós queremos trazer através desse estudo. Não existe salvação sem Jesus, é só através dele. Ele mesmo declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 6. E é nisso que nós temos que crer, né? E é isso que nós temos que divulgar, que é só através de Jesus Cristo que há a salvação. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponíveis a todos os povos. Há necessidade de que alguém leve, né, essa mensagem de vida. E essa pessoa sou eu e você, que conhece a palavra e que tem desejo de conhecer cada vez mais. Né? Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem e ela continua sendo cada dia uma nova mensagem. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Se você lê o mesmo versículo, né, o mesmo livro, diariamente, a cada dia, há uma nova lição. A cada dia o Espírito Santo de Deus nos mostra novas descobertas, novas maravilhas através da palavra de Deus. E nesse momento
tão complexo, tão difícil que nós estamos vivendo, a humanidade toda está vivendo, se torna mais urgente ainda, né? Que nós levemos essas boas novas a todas as pessoas, né? Para que elas encontrem esperança através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, porque só no Senhor há salvação. E eu já agradeço, eu espero que você que iniciou esse vídeo tenha perseverado e tenha ido até o fim, porque o Senhor tem maravilhas para a sua vida. Se renove a cada dia, leia a palavra, que o Espírito Santo com certeza estará com você para lhe fazer passar por todas essas dificuldades que nós enfrentamos hoje. Eu agradeço em nome de Jesus a oportunidade e que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém?